temos uma palavra, o Senhor falou conosco essa semana e eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor nos liberou. O tema da mensagem hoje é libertos para libertar. Amém? E essa palavra, na verdade, é de domingo passado, e essa palavra são introduções para o seminário de libertação que nós vamos ter aí na quinta, sexta e sábado. E no final eu vou dar maiores coordenadas. Mas nós estamos aí às vésperas de um seminário de libertação. Antes de falar da palavra, deixa eu só te explicar um pouco. O seminário de libertação tem o propósito de quebrar cadeias, quebrar correntes e amarras que ainda podem estar nas nossas vidas, mesmo a gente sendo crente. Às vezes a sua família tem aquele histórico, né, de o avô teve uma doença, seu pai ou sua mãe teve uma doença e agora você está sendo diagnosticado com a mesma doença. Existe sim algo genético que pode ser passado de geração em geração, mas também pode ser algo espiritual. E é na libertação que a gente quebra isso. Então, se é algo espiritual, não adianta ir no médico. Tem que ser quebrado espiritualmente. Então, nós vamos ter nesse seminário de libertação algumas ministrações. Nós vamos falar sobre paternidade. Nós vamos falar sobre essa genética espiritual que pode passar de geração em geração. Nós vamos falar sobre o poder do perdão, de como perdoar é importante. Então nós vamos ter várias ministrações que vão direto no ponto ou direto nas raízes. Por isso o tema do seminário é Curando Raízes. Porque nós acreditamos que quando as raízes são curadas, a nossa vida é curada. Às vezes a gente fica lutando com certas coisas que são só frutos de uma árvore que está com uma raiz doente. Então esse seminário tem o propósito de curar as raízes. Então nós vamos estar aqui quinta, sexta e sábado, focados em ver Deus curando as raízes do povo. Então, se você ainda não fez sua inscrição, você pode fazer até o final. Vai estar as fichas lá no fundo, você vai fazer a sua inscrição. Mas depois, antes de encerrar, eu vou dar mais algumas coordenadas. Amém? Mas vamos lá, vamos para a palavra. O tema é libertos para libertar. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 61. Isaías capítulo 61, nós vamos ler o verso de número 1. Amém? Para quem esteve participando aí das reuniões de líderes e para quem também veio, já tem seguido o libertador de Israel há um bom tempo, sabe que o nosso porquê, o nosso DNA, a visão do libertador de Israel está em Isaías 61, especificamente os versos 1 e 2. Então, Isaías 61, verso 1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar, para anunciar, para declarar boas novas aos mansos. E enviou-me a restaurar os contritos de coração, a anunciar liberdade aos cativos e soltura de prisão aos presos. Isso é a Igreja Apostólica, o Libertador de Israel. Eu sempre digo para o pessoal, se alguém te perguntar o que é a Igreja Apostólica, o Libertador de Israel, é Isaías 61, versos 1 e 2 a princípio. Mas nós cremos que o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para um propósito.
Mas agora eu quero ler com você Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Verso de número 15. Lucas 4,15. Diz assim: e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou na cadeira de Moisés, que é uma espécie de uma cadeira de pedra, aonde o responsável pela leitura sentava ali e depois se levantava para declarar a palavra. Então um dia Jesus entra numa sinagoga e é-lhe dado o texto de Isaías para que ele lesse, o livro de Isaías, e ele abre o livro de Isaías, e ele vai em Isaías 61, e ele lê o livro de Isaías 61, e ele diz assim: hoje se cumpriu essas escrituras. Então vamos lá, vamos por partes. O que Deus quer falar? Você vai ver Jesus evangelizando os pobres. Por que o libertador de Israel tem esse chamado? Por que o Senhor nos deu essa incumbência de Isaías 61? Na verdade, Isaías 61 é a incumbência de todo crente na face da terra. Irmãos, você que é crente em Jesus, você pode dar um glória a Deus? Sabe para que Jesus te salvou? Vamos ler 1 João 2,6. Nós vamos ler bastante textos bíblicos e depois eu vou te passar o que o Senhor quer nos falar nessa noite. 1 João, não é o Evangelho de João, é lá perto de Apocalipse, é a carta de João, capítulo de número 2, verso de número 6. Diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Quantos aqui são crentes em Jesus? João está dizendo que se eu e você somos crentes em Jesus, nós devemos andar como ele andou. Vou repetir: nós devemos andar como ele andou. E aí eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, como Jesus andou? E eu vou ler um texto que vai responder isso. Mas a segunda pergunta, só você pode responder. Você está andando como Jesus andou? Pelo silêncio, eu já sei qual é a sua resposta. Mas vamos ver como Jesus andou. Atos, capítulo de número 10, verso de número 38. Atos 10, 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. Aleluia! Então vamos lá. Primeiro, Jesus andou fazendo o bem. Segundo, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então vamos lá. Jesus está na sinagoga e ele diz assim: o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, e me enviou para pregar, para anunciar, para libertar, para restaurar. E em Atos nós estamos lendo assim, que Jesus andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo.
E 1 João 2,6 diz assim: se você diz que permanece nele, se você diz que está nele, você deve andar como ele andou. Então, como eu e você devemos andar como crentes em Jesus? Nós devemos andar em todo o mundo, primeiro, fazendo o bem, segundo, curando todos os oprimidos do diabo. Irmãos, não tem problema nenhum a gente ficar com esse senso de que estou feio na foto. O problema é a gente se enganar. E eu vou dizer uma coisa para você. Boa parte do cristianismo atual está enganado na sua maneira de ver o evangelho e de ver o que é seguir a Jesus. Se nós dizemos que seguimos a Jesus, nós devemos andar como ele andou. E como ele andou? Ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Agora hoje é uma noite de muitas perguntas. E que eu quero que você traga as respostas para você diante de Deus. Isaías 61 vai nos falar da esfera de atuação, aonde a gente precisa atuar como crentes. Como a gente precisa, aonde a gente precisa ir? Isaías 61 fala que o Espírito do Senhor me ungiu. E esse ungir fala de alguém que tomou um banho de óleo, foi esfregado no óleo, foi imerso no óleo. Então a primeira coisa que a gente precisa é entender que a gente precisa ser imerso no óleo do Espírito. Você precisa ser untado com óleo, você precisa tomar um banho de óleo do Espírito Santo. E uma vez que você tomou esse banho de óleo, você vai ser enviado primeiro, você vai enviado aos pobres. Tem uma versão, talvez é a sua, vai dizer assim, aos mansos. Mas a melhor versão seria anunciar as boas novas aos mendigos. Aqueles que não têm recursos nenhum. E aqui tem um problema, porque quando a gente fala de mendigo, ou quem não tem recurso nenhum, ou pobre, a gente vai achar que os pobres estão nas comunidades, os pobres estão nas ruas, e aí às vezes a gente como igreja pega toda a nossa força para fazer sopão e levar os moradores de rua, e eu não estou dizendo que isso está errado, mas isso não é tudo, isso é só uma parte. Porque essa palavra mansos, pobres, ou melhor, mendigos, fala de algo espiritual. Está cheio de milionários que são mendigos. Está cheio de gente andando de Lamborghini, que é miserável. Algo que precisa sair da mentalidade da igreja é que só pobre precisa de Jesus. Isso é uma mentalidade tão impregnada que a igreja foi toda para a África e largou a Europa. E hoje a Europa é mais miserável do que a África. Porque, irmãos, e isso talvez nós vamos ver no seminário de libertação ano que vem, que a segunda fase vai ser sobre libertar a mente. Nós precisamos ser libertos de uma mentalidade de miséria. E pobreza não tem a ver com dinheiro, pobreza tem a ver com o espírito, tem a ver com a mente. Tem muita gente com dinheiro, mas miserável. Querido, se a miséria não sair da sua mente, você pode ir morar num palácio, e você vai transformar um palácio numa comunidade. Então, quando fala aqui anunciar boas novas
aos mendigos, está falando daqueles que não têm recursos ou são mendigos espirituais. Eles são pobres no seu interior. Agora, vamos usar a figura do mendigo. Qual a boa notícia que você pode dar para um mendigo? O que você acha? Qual seria uma mensagem que um mendigo gostaria de ouvir? Posso te falar qual? Sua vida pode ser mudada hoje. Você está doente e vai no médico. Aí você está levando exames. Qual a mensagem que você quer ouvir dos médicos? Vamos lá, gente. Você está curado. Isso é a boa notícia. Então a boa notícia que a gente deve levar para as pessoas é saber qual é o estado que elas estão e dizer: Jesus pode mudar. Não é só falar de Jesus, Jesus te ama. É de repente chegar para um cara que é milionário e dizer para ele assim: você pode ter toda a riqueza do mundo, mas você não tem o principal. A melhor e a maior riqueza, Jesus. É você chegar para alguém e dizer assim: em Jesus a sua vida pode ser mudada. Porque Jesus morreu para mudar a sua vida. Será que a gente acredita que Deus tem o melhor para nós? Você acredita que Deus tem o melhor para você? Acredita mesmo? Então compartilha com os outros. Diga para os outros que Deus também tem o melhor para ele. Nós devemos sair e anunciar o Evangelho. E Evangelho, irmãos, não é pregar Jesus apenas. Evangelho é anunciar boas notícias. É você chegar na casa de alguém que está oprimido e dizer para ela assim: Jesus morreu para te libertar de toda a opressão. Isso é uma boa notícia. Então, a primeira esfera de pessoas que a gente tem que alcançar são os mendigos. São aqueles que são pobres espiritualmente. Estejam eles nas comunidades, estejam eles lá nos palácios. Morem eles no interior lá da África, morem eles nas regiões ribeirinhas do Brasil, ou morem eles lá em Dubai ou lá em Luxemburgo, que é o país mais rico do mundo. Aonde tiver uma pessoa, o Evangelho tem que chegar. Então, uma das coisas que eu acredito que a gente precisa ser liberto é achar que só pobre, no sentido de não ter dinheiro, é quem precisa ouvir o Evangelho. Não, Jesus morreu por todos, porque todos precisam ouvir o Evangelho. Então Jesus veio e disse assim: o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar boas notícias aos pobres, aos miseráveis. E aí Jesus ia lá na casa de alguém que era pobre mesmo, mas ia lá na casa de alguém que era rico. Ele foi comer na casa de Zaqueu, que era um cara cheio de grana. Jesus foi comer na casa de fariseus que tinham dinheiro. E o ministério de Jesus era sustentado por mulheres que tinham posses. Não sei se você já leu isso. Mas Jesus também ia e sentava com um mendigo. Tocava um leproso. Porque para Jesus, ele sabia que ele tinha que levar as boas notícias aonde houvesse alguém que estivesse pobre espiritualmente. Amém? Segundo, Isaías 61 fala de pessoas que estão com o coração quebrado. A melhor tradução seria pessoas que estão com o coração repartidos, ou trincados, ou esmigalhados.
E aí diz que nós temos um Espírito do Senhor nos ungiu para quê? Para restaurar corações. Aleluia! Mas também diz que existem pessoas que estão cativas, presas, estão encarceradas, e nós temos que proclamar liberdade. Tem um texto de Isaías mesmo, eu não lembro se é Isaías 42 ou Isaías 49, que diz que nós devemos dizer aos presos: sai das prisões. Então, Jesus está dizendo que ele foi ungido para dizer para as pessoas que estavam presas: saiam das prisões. E não só isso, também para proclamar liberdade a quem está preso. Tem uma versão que diz assim: proclamar liberdade aos que estão presos em trevas. Agora, irmãos, o que eu quero refletir com você? Primeiro, hoje, em pleno século 21, ano de 2022, existem miseráveis espirituais, existem mendigos espirituais, sim ou não? Beleza. Segundo, existem pessoas com o coração quebrado, sim ou não? Terceiro, existem pessoas que estão presas em vícios, doenças, nas mais diversas prisões, sim ou não? Existem pessoas que estão cativas pelas trevas? Tem mesmo? Então eu vou ser simples e objetivo. Hoje, nós precisamos assumir o ministério de libertação que Jesus executou sobre a terra. Só que tem um problema, Igor. A igreja está começando a parar de acreditar que o diabo existe. Eu não sei, eu não peguei os textos, mas é até bom que eu não peguei, para você ler a Bíblia e ver se isso é verdade. Existem enfermidades que Jesus curou, que ele não cita nenhum demônio, nenhum espírito maligno. Simplesmente ele chegou no cego, seja curado, foi, tocou, fez lodo, usou alguma técnica e curou. Mas existem enfermidades, e tem um caso, que o cara é mudo e surdo, e Jesus expulsa dele um espírito de mudo. Eu sei que falar isso na internet é meio perigoso, mas alguém tem que levantar a lebre, ainda que seja apedrejado. Será que não tem pessoas que verdadeiramente estão doentes, porque é algo físico, natural, mas será que não tem pessoas que estão doentes porque tem um espírito de enfermidade? Aquela pessoa era muda, e quando Jesus chegou até ele, expulsou o espírito. Eu leio esse texto e eu falo, cara, um espírito maligno estava fazendo uma pessoa ser muda. Será que esses demônios pararam de agir nos nossos dias? Hoje é uma noite de muitas perguntas, porque eu quero levar você a refletir aquilo que Jesus me fez refletir essa semana. Vários momentos Jesus expulsava um espírito de enfermidade. Outra coisa, você já viu, nos dias atuais, você já viu pessoas andando na rua,
falando sozinha, que moram na rua. Você já viu? Sim? Um dia Jesus atravessa de barco para uma região. Chegando naquela região, eu vou agora fazer como diz a Melissa, uma fanfic. Vou criar uma história. Chegando naquela região, eu fico pensando se alguém chegou e falou assim: Jesus, o senhor vai passar por esse caminho? Eu vou passar porque eu preciso chegar do outro lado. E alguém chegou para ele e falou assim: não vai por aqui não, porque nesse caminho aqui tem um cara que ele tem problema mental. Ele fica falando sozinho. E ele é tão violento que ele quebra as correntes. Se a gente tentar prender ele quebra as correntes. Mateus vai dizer que não era um não, Carlos. Mateus vai dizer que eram 2. Que ficavam nos sepulcros, violentos, falando sozinho, sem roupa. E alguém pode ter chegado e falado: Jesus, não vai por aí não. E ele falou: não, eu vou por aqui. Por quê? Porque o Espírito do Senhor me ungiu para dar liberdade aos cativos. E quando ele chegou lá, e foi para cima daquele homem, ou daqueles 2 homens, era um demônio. Ou melhor, era uma legião de demônios. Pergunta: será que todas essas pessoas que estão andando nas ruas, com problemas mentais, falando sozinho, será que todas elas é só um problema físico? Ou será que tem gente lá que está possuída por legiões? Hoje é noite para a gente refletir, gente. Será que a igreja atual não entrou na mentalidade do mundo de tratar que tudo é natural, e a gente começou a deixar de ver que existem sim coisas naturais, existem enfermidades naturais, entre aspas, vou pôr naturais entre aspas. Mas muita coisa pode ser demônio, pode ser espíritos malignos. E não adianta, contra espíritos malignos, não adianta encher de remédio. Será que alguém um dia pegou aquele endemoniado lá de Gadara e falou assim: não, eu vou levar ele num psicólogo? E de repente levou, se fosse nos dias de hoje, ia levar num psicólogo e ia tratar ele com todo o medicamento, ia tentar fazer e nada resolveu. E um dia ele encontrou com Jesus, Jesus falou: legião, sai. E aquela legião saiu e o homem foi liberto. Irmãos, domingo passado, sempre tem os pós-créditos. Tem coisa que acontece aqui que você só fica sabendo depois. Porque você chega na sua casa e às vezes a gente ainda está aqui. No domingo passado teve uma moça no meio daquela quebradeira tudo, no meio daquela pancadaria tudo, que aceitou Jesus. Mas no finalzinho a gente estava aqui, os últimos estavam aqui, chegou um rapazinho. E esse rapazinho chegou e falou: me ajuda, eu preciso ir embora para casa. E ele falou que tinha 2 dias que ele estava fora de casa. E ele falou: eu tenho problema na mente, eu tomo remédio, eu tenho esquizofrenia. E aí perguntaram para ele: onde você mora? Ele falou: eu moro em Guaianazes. E ele deu o telefone ele deu um telefone, a Catiane ligou e falou com a tia dele. E a tia dele falou: não, ele sempre faz isso aí, e eu não tenho o telefone da mãe dele não, e em outras palavras, resumindo, se vira. E a gente ali, agora, o que faz com o menino? Ele não sabia onde morava.
A gente não tinha endereço, o telefone que ele tinha miou. E aí ele falou, não, eu moro no Souza Campos. Bom, melhorou. Se a gente soltar no Souza Campos, você acha a sua casa? Ele falou, eu acho. Aí, vamos chamar o Uber. Cara, mas será que o Uber vai levar ele? O menino está com os pés sujos, não falando coisa com coisa. Vamos pôr ele no ônibus. Cara, mas e se pôr no ônibus e ele se perder e a gente não vai saber se ele chegou em casa? E ficamos. Aí quando fomos ver o ônibus já estava passando, já não dava mais tempo. Resumindo, ficamos perguntando, aí ele falou o nome de uma escola. Aí fomos ver na internet uma escola a 4 minutos daqui. Aí, é pertinho. Se a gente deixar lá, você acha a sua casa? Ele falou, eu acho. Aí, falei, então vamos embora. Aí foi eu, o Luiz e o Jordan. Pusemos ele no carro e largamos as mulheres aqui e fomos embora. E aí eu falei para ele, menino, fala para sua mãe fazer um papelzinho. E com endereço, com um telefone. Mas para com isso. Para de fugir. Mas ele tem problema, queridos. E aí a gente foi indo, aí ele falou, não é na escolinha não, é aqui na comunidade, aqui tem uma comunidade. Falar comunidade, porque hoje em dia dá BO, né, falar algumas coisas. Ele mora numa bimboca lá no fundo, entramos numa escuridão. Aí eu falei, bom, até aqui deu, o cara não sabe o endereço da casa dele, eu vou entrar aí para dentro de carro, 11 horas da noite, né? Eu, o Luiz, o Jordan. Falei, até que prova é o contrário, das duas uma, ou nós estamos querendo tomar o lugar, ou nós é investigador. Aí eu falei para ele, não, aqui tá bom, e deixamos ele lá, e viemos embora. Só que, Luiz, você acredita que eu fiquei com peso? Qual o peso que eu fiquei? De não ter orado com aquele menino. Sabe o que eu entendi? Que a gente às vezes se acostuma com certas coisas. Não vou dizer os outros, eu estou falando de mim. Às vezes é tão natural o problema dos outros que a gente não tem coragem de pegar e falar, não, peraí, eu vou te liberar, mas antes eu vou orar por você. Se é demônio eu vou expulsar, se é problema físico eu vou expulsar, mas eu vou orar, porque Deus pode libertar. Só que aí eu fiquei pensando, será que a gente crê que Deus pode libertar? Aí eu me pensando, eu creio que Deus pode, mas aí vem uma segunda pergunta, será que Deus quer? Porque é a segunda dúvida que vem no nosso coração e que mata a fé. A primeira pergunta é, será que Deus pode? Aí a gente, não, Deus pode. Mas logo depois vem uma dúvida no nosso coração, será que Deus quer? E aí são essas dúvidas que nos impedem de andar como Jesus andou. Irmãos, se o cenário é o mesmo, se o cenário não mudou, se ainda continua tendo pessoas que estão cativas, e Atos vai dizer que as pessoas estavam oprimidas pelo diabo, irmãos amados, crentes do mundo e do país da Crentolândia, tem muita gente ainda oprimida pelo diabo, e a igreja está esquecendo disso. A gente entrou, como eu posso dizer isso? Nós entramos no modo automático. Só que nós entramos no modo automático para o lado ruim. É tão comum a gente não ver coisas sobrenaturais acontecendo, que nós achamos que o natural é não ter coisas sobrenaturais acontecendo. Vocês conseguiram captar? É tão comum a gente não ver
essas pessoas que estão na rua sendo libertas, que a gente acha que aquilo é natural. E aí, por achar que é natural, a gente não tem coragem de orar por aquilo. Vocês conseguiram entender? Só que Jesus andava num modo que ele conseguia ter discernimento para discernir. Isso aqui é uma enfermidade física, mas também não vai ficar aí. Isso aqui é uma enfermidade espiritual, mas também não vai ficar aí. Só que eu sei que o remédio para isso é uma coisa e o remédio para isso é outra. Jesus sabia o que alguém só estava precisando de ter um coração restaurado. Não era demônio, não tinha nada a ver, era só um coração quebrado que precisava ser restaurado. Aqui Jesus olhava e falava, não, isso aqui é opressão. Uma vez Jesus entrou numa sinagoga e tinha uma mulher encurvada. E Jesus expulsou um espírito maligno. E aquela mulher se endireitou. E Jesus diz que aquilo era a opressão de Satanás. Irmãos, a mulher estava dentro da igreja da época. Todo o Shabat ela estava lá na sinagoga. E o pessoal chegava, shalom, shalom. E oi, como é que está? Ela, ai, hoje as minhas costas doeram muito mais. Ai, eu não aguento, são anos isso. E não muda, o INSS me paga tão pouco. E o pessoal Adonai é com você. Adonai é a sua paz. Ela, eu creio. Adonai é o meu Deus, Adonai é o meu Senhor. E aí um dia Jesus vai entrando na sinagoga. Entra, a mulher está lá encurvada, de repente chegou e falou, shalom Jesus. E Jesus olhou e falou, shalom? Espírito maligno, sai agora. Aí a mulher endireita. Jesus não falou para ela, olha, eu conheço um ortopedista. Olha, se você fizer essa massagem. Irmãos, eu não estou desprezando essas coisas. Eu só estou dizendo que a gente não pode ser só natural. A igreja precisa voltar a ter um olhar espiritual para as coisas, ou melhor, a igreja precisa voltar a ser batizada num espírito de discernimento, para entender as situações. Vocês ainda estão aqui? Vamos ler Mateus 10, 8. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Isso, só tem meia dúzia, o resto está fazendo o quê? Quantos são discípulos de Jesus? Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ele não pediu, e aqui eu vou te chocar. Jesus não está aqui falando assim, olha, se você quiser, façam isso. Ele disse, vão e façam. É um mandamento. Curem os enfermos. Põe de novo aí. Curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Pergunta. Hoje eu estou um perguntador. Pergunta.
Tem gente doente ainda hoje? Tem gente que ainda tem lepra. A lepra dessa época é a chamada hoje hanseníase, que é uma doença de pele. É enfermidade e é doença também. Tem ainda hoje? Tem gente morrendo ainda hoje? Deixa eu ver quem mais tem ali. Demônio ainda existe? Vocês têm certeza que demônio ainda existe? Porque a maioria dos crentes não acredita mais não. Irmãos, teve uma época que o diabo, todo culto os demônios vinham. Aí você começava a louvar, já um gritava. Eu lembro que uma vez a gente estava num culto, eu fui entregar uma palavra profética para uma mãe e uma filha que estava aqui. Quando eu dei a palavra profética, caiu a mãe e a filha endemoniadas. Aí a Neide já foi para cima, aquele bolo todo. Teve uma época que era assim. Aí, em algumas igrejas, os demônios gostavam de estar, por quê? Porque eles tinham oportunidade. Aí alguém já ia com o microfone, fala seu nome. Ele, meu nome é não sei o quê. O que você está fazendo? Não, eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui. Eu vou acabar com tudo. E aí eles tinham oportunidade. Aí os crentes começaram a pegar e falar assim, não vamos dar mais oportunidade para eles. Aí eles mudaram a tática. Antes eles queriam aparecer, agora eles estão agindo sem aparecer. Para quê? Para que a gente acredite que a demoniaiada tudo saiu de férias. E que agora tudo é natural. Você teve uma dor de barriga. Ah, é porque eu comi feijoada. Ah, você viu... Rapaz, eu encontrei com 5 pessoas loucas na rua. Ah, não, é porque está tendo um surto de esquizofrenia. Isso aí a ciência explica. Aí, a gente começou a orar. Não, vamos orar pelos enfermos, vamos. Aí orou uma vez, orou 2, orou 3, não aconteceu nada. A gente começou a criar as desculpas gospel. Quais são as desculpas gospel? Ah, não é o tempo de Deus. Ah, Deus não quer. Deus está querendo punir. Deus está querendo matar. Não, foi Deus que pôs essa doença. Aí eu comecei a me questionar o seguinte, se Deus pôs a doença, por que eu vou no médico? Porque se foi Deus que pôs, eu ir no médico não vai adiantar nada, porque só Deus pode tirar. Não é isso que a gente... Irmãos, eu estou fazendo uma reflexão com vocês. A igreja, no geral, criou uma teologia para sustentar o fracasso. Porque é mais fácil. Não nos confronta. Porque eu sei que à medida que eu estou falando essas coisas, eu e você estamos sendo confrontados a ir para um nível de evangelho que a maioria não está. Lembra que eu preguei aqui sobre a incredulidade? Eu estou todos os dias orando o seguinte, Jesus, por que nós estamos orando pelos enfermos e eles não estão sendo curados? Eu parei de dar desculpa, eu estou indo para aquele que pode me responder. E não adianta você vir e falar, não, Márcio, é porque não aceito a sua resposta. Eu estou buscando a resposta que ele precisa me dar. Só que tem mais uma coisa. No mesmo texto, Jesus diz assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer aos montes, sai daqui e vai para lá. Até aí tudo bem. Eu sei que vocês estão acostumados a ver montes indo para lá e para cá. Mas tem um negócio naquele texto que me inquietou, Luiz. Porque Jesus diz assim, e nada vos será impossível. E aí eu quero jogar uma batata quente no seu colo. Existe um nível de evangelho que Jesus diz que é possível viver
aonde a gente entra, que coisas impossíveis começam a acontecer. E aí eu estou assim, Jesus, se o Senhor disse que é possível entrar no impossível, eu creio no que o Senhor disse. Pode o maior teólogo da nossa geração falar o contrário e tentar me explicar, eu vou ficar com o que Jesus disse. Jesus disse que há um nível de evangelho que nós podemos entrar, que coisas impossíveis vão acontecer. Sabe aquele negócio assim que todo mundo olha e fala, já era? Pode acontecer. Irmãos, quer algo mais impossível do que trazer um morto à vida? São coisas que só Deus pode fazer. A Renata está ali com uma baita de uma ferida na perna. E a gente está orando para que ela seja curada. Será que nós vamos ficar dando desculpas gospel? Ou será que nós como igreja vamos assumir uma postura de falar, Deus, é possível a Renata sair daqui com essa ferida e acordar amanhã com a perna limpa? Agora, se não está acontecendo, irmãos, o problema não está em Deus. Tem alguma coisa em nós que precisa mudar para que esses impossíveis comecem a se tornar possíveis. Porque como eu vou pregar o evangelho para de repente um milionário que tem dinheiro, que tem uma família boa, que os filhos dele estão estudando em Harvard, mas de repente está com câncer, e já foi nos maiores médicos, e ninguém conseguiu fazer nada. Eu vou chegar para ele e falar assim, aí Jesus quer te fazer feliz? Ele vai falar, ora meu, eu já sou feliz, o único problema é que eu tenho esse câncer. Agora e se ele for curado? O dinheiro dele não pôde comprar o que Jesus pôde fazer de graça. Irmãos, eu estou sendo desafiado. Você não é obrigado a vir junto comigo. Mas eu precisava hoje derramar sobre vocês aquilo que o Senhor está me desafiando. O Senhor está me desafiando a sair do comum, a sair do natural, porque é comum a gente não ver nada acontecendo. É comum a gente orar e os enfermos não serem curados. É comum a gente estar olhando gente que está endemoniada falando que isso é problema de cabeça. Isso é comum, mas não pode se tornar normal. Chega um momento que eu acho que Deus espera que a gente seja tomado por uma santa indignação, que nos mova a entrar num nível mais profundo do Evangelho. Irmãos, existe um nível mais profundo do Evangelho, e esse nível mais profundo é de coisas impossíveis acontecendo. Aí eu estou ouvindo, aparece uma pregação para mim, e o pastor está contando um testemunho de um jovem que foi orar por um rapaz que estava com problema de saúde, e esse homem estava com problema de saúde, era um problema nos rins. Ele teve um tempo atrás um problema nos rins, e aí tiveram que arrancar um dos rins, ele ficou só com um, e esse um começou a ter problema, e aí esse jovem orou com esse homem, e esse homem voltou aí fazer os exames. Chegando lá, fizeram os exames, o médico chegou para o homem e falou, cara, você pode ir para casa tranquilo, os seus 2 rins estão bons. Aí o homem falou, não doutor, o senhor não entende, há um tempo atrás está aqui os documentos, eu fui operado e tiraram um rim. Eu só tenho um. Ele falou, não, vamos refazer os exames.
refizeram o exame e falou: cara, eu não sei o que aconteceu, mas você está com 2 rins. Ou seja, Jesus não só curou o rim ruim, como ainda pôs um outro. Mas Jesus, será que os crentes do mundo da crentolândia de 2022 ainda acreditam que o Senhor continua sendo o mesmo? Irmãos, eu estou entrando no nível agora da minha vida de oração que eu quero ver os impossíveis acontecendo. Eu quero ver aquelas coisas que deixa nego em parafuso. Isso é coisa impossível. Sabe aquele negócio que o médico olha e faz 500 exames para rever e fala: cara, tem alguma coisa estranha aqui. Sabe aquele negócio que quando você vai embora, alguém olha e fala: velho, quem foi que teve aqui? Irmãos, o comum e o normal é a gente ter no domingo à noite um exército de igrejas reunidas, e glória a Deus por isso. Amém por isso. Nós temos nesse exato momento um exército de crentes reunidos em muitos lugares do país. Aleluia. Mas esse exército de crente precisa começar a andar como Jesus andou. Nós não precisamos de mais igrejas. Nós não precisamos de mais crentes. O que nós precisamos é que as igrejas que têm e os crentes que têm comecem a andar como Jesus andou. Nós não podemos passar pela vida como se nada tivesse acontecendo. Nós não podemos, irmãos, sair das reuniões olhando para aquele mundo e achando que tudo que está acontecendo lá é natural. Não, nesse exato momento tem famílias que estão sendo destruídas, porque tem um demônio lá dentro da casa deles que está destruindo o casamento, que está colocando o filho nas drogas, que está colocando a filha na prostituição, e de repente está lá uma mãe que não sabe o que fazer com os filhos, está um marido que não sabe mais o que fazer com uma esposa, e tem um demônio lá dentro, ele não sabe que é espiritual, mas está esperando um crente que entre lá e seja Jesus lá dentro. De repente tem alguém lá na rua agora, andando para lá e para cá, falando sozinho, e está esperando só algum crente que entenda o seguinte: cara, isso aí pode ser um demônio e eu tenho autoridade. De repente tem alguém rico agora, podre de rico, mas está lá com o coração quebrado, só esperando alguém que vai ter uma palavra de restauração. Jesus não precisa de muitos. Jesus só precisa de alguém. Alguém que se sinta tão incomodado, que fala: Jesus, a quem de mim? Estou aqui, Senhor. Aleluia. Deixa eu caminhar para o fim. Vou ler aqui uma coisa que eu escrevi. Trecho do livro que eu estou escrevendo. Aleluia. Infelizmente, achamos normal a falta de milagres, a falta de respostas de oração, a vida sem muitos improváveis acontecendo. Tornamos a vida infrutífera como algo normal, pois deixamos as coisas comuns acontecerem como normal. Mas isso está errado. O Senhor nunca planejou que tivéssemos vidas desprovidas de orações respondidas e milagres acontecendo em grande escala. Deixa eu dizer uma coisa para você.
O problema nosso é que a gente olha para a maioria, e a gente olha e fala assim, bom, as pessoas estão orando e não está tendo resposta de oração, então está tudo bem, porque eu estou dentro. A gente não é desafiado. Que Deus coloque no meu e no seu caminho pessoas que nos desafiem. Sabe por que a vida da maioria de nós é uma vida medíocre? Porque a gente está sempre comparando as nossas vidas com outros medíocres que estão ao nosso redor. Mas eu não sei se você já foi colocado perto de alguém que tem uma vida acima da média e você fica, sabe, te incomoda. Porque estar com aquela pessoa é ser puxado para cima. A maioria de nós gosta de andar com gente no mesmo nível com a gente ou menor. Porque aí a gente está sempre se sentindo bem. É por isso que talvez a maioria de nós não sai da mediocridade. Mas que Deus coloque pessoas no nosso lado que nos desafiem. Que Deus coloque no meu e no seu lado gente que alcançou um nível que você olha e fala, cara, tá bom, mas ainda tem mais. Eu posso alcançar mais. O problema da igreja é que a gente olha a maioria, nesse exato momento nos cultos, na maioria dos cultos não está acontecendo nada. E está todo mundo feliz. E aí se alguém romper a bolha, começam a matar. Se alguém começa a se destacar, todo mundo vem para cima para matar. Se um paralítico andar aqui nos cultos, e a gente gravar e pôr na internet no outro dia, irmãos, vai estar um monte de comentário, charlatanismo, apóstolo, o novo apóstolo herege do Brasil. Igreja Apostólica Libertador de Israel, contrata homem na cadeira de roda para promover apóstolo. E talvez os próprios da casa vão duvidar. Porque o normal é a mediocridade. O normal é nada acontecendo. Você já fez parte daquela família que você começa a se destacar e os da família começam a dizer, ai, agora está com mania de grandeza. Você acha, agora está falando que vai fazer faculdade. Você vê, fulana nem vem mais nos almoços de ano novo. Falou que agora não tem tempo. Está estudando. Para quê? A nossa família sempre foi de famílias de analfabeto, nunca ninguém teve nada, agora está querendo ser grande. E aí eu trago para o espiritual, irmãos. Deus está provocando eu e você nessa noite. Deus quer provocar eu e você para uma vida acima das nuvens. A sair do que a maioria está. A maioria está contente com o que está acontecendo, eu não estou contente. Ou pelo menos eu estava contente, aí Jesus não deixou, ele veio e me fustigou, falou, sai dessa zona de conforto, tem muito mais. Há um campo de impossíveis. Aleluia, meu Deus do céu. Aí, para terminar, o Espírito Santo falou assim para mim, Márcio, a igreja precisa crescer a minha estatura. E eu falei, é verdade, Jesus. Você já ouviu isso? Que a igreja precisa ser a estatura de Cristo? Que a gente precisa ser como Jesus? Você já ouviu isso? Só que qual é o problema da igreja? Todas as vezes que a gente fala que a gente precisa ser igual a Jesus, ou que a igreja precisa ser da estatura de Jesus, a gente está falando de amor, de humildade, de bondade. Ah, irmão, você precisa ser igual a Jesus. Aí a gente acha que você tem que estar flutuando assim.
Você tem que ser zen. Nossa, aquele irmão é igual Jesus, porque ele é amoroso, ele é humilde, ele é manso. E tudo isso é só uma parte. Porque hoje caiu essa ficha, Luiz. Quando eu fui ler a palavra, eu olhei e falei assim, peraí, Jesus não era só amoroso, Jesus não era só humilde, Jesus não era só manso, Jesus também andava em poder. Então a igreja que cresce e vira na estatura de Cristo, é uma igreja que tem amor, dá um aleluia aí. É uma igreja de humildade, é uma igreja com gente mansa. O fruto do Espírito está agindo, alegria, paz, mansidão, glória. Mas também é uma igreja de poder. Irmãos, a igreja não pode crescer só numa perna. Todo mundo que você ouve na internet vai falar, não, Jesus precisa, a igreja precisa ser parecida com Jesus, ser amorosa, amar, e glória a Deus por isso. Mas é duas pernas, é amar, é ser humilde, é ser manso, mas é andar em poder, é andar curando os enfermos, é andar ressuscitando os mortos, é andar livrando as pessoas da opressão do diabo. Oi! Tem algum crente aí? Aleluia! E aí o Espírito Santo, agora eu acho que eu vou terminar. Só acho. O Espírito Santo falou assim para mim, Márcio, vocês precisam ser agressivos. Hã? Eu falei, Jesus, o senhor quer que nós dar cabeçada? Ele falou, não. Existe um nível de agressividade que é demonstrado na indignação. Que é falar, eu não aceito. Eu me recuso a ficar no meio, na metade do caminho. Eu me recuso a ficar na média. Eu me recuso a estar no estado comum de todo mundo. E aí eu te pergunto, será que eu e você estamos dispostos a ser violentos? No sentido de não me acomodar? De falar, Jesus, eu não vou ser o da média. Eu vou romper, Senhor. Eu vou além do que todo mundo foi. Eu vou mais longe. Será que nós, como igreja, o Libertador de Israel, estamos dispostos? Será que nós estamos dispostos a ser uma igreja que as pessoas falam assim, vamos levar todo mundo que tiver com problema de cabeça para lá, porque lá é curado? Será que eu e você estamos dispostos a estar andando na rua e algum doido passar falando, a gente ir atrás falando, sai dele, sai dele, sai dele, sai dele, sai dele, seja liberto, sai dele, seja liberto. Será que você está disposto a ser o tipo do crente que vai fazer diferença na sua vizinhança? Está lá os vizinhos quebrando o pau lá. E você está, eita, hoje o couro está comendo lá, hein? Não, e você olhar e falar, Jesus me usa. Irmãos, eu estava encerando o carro, tomado. Eu não sei se você já teve essa experiência. O apóstolo de vocês é chapa, encerando o carro. Estou lá no estacionamento, Luiz, passando cera no carro e tomado. Virei para os prédios lá de casa lá e comecei, Senhor, tem famílias aí, liberta, cura, e pá, no meio do estacionamento. Aí, opa, deixa eu voltar aqui. Estou encerando o carro e, meu Deus,
Senhor, pega os doentes lá da igreja, cura Renata, cura fulano, cura ciclano. Aí daqui a pouco desce um dos vizinhos, vai lá na lixeira. Eu fui lá abrir a lixeira para ele. Aí ele entrou. Aí ele veio, o senhor está encerando o carro? Eu falei, estou encerando. Ele falou assim, eu não gosto não. Eu falei, eu gosto. Aí começou a falar um pouco da vida. Aí daqui a pouco, tenha uma boa noite, posso te dar um abraço? Falei, pode me dar um abraço. E abracei ele, falei, Jesus, ele nem sabe de nada. E larguei ele, ele foi embora. Cheguei em casa, velho, eu estava... Porque a gente pode queimar em qualquer lugar, velho. Você pode ser instrumento em qualquer lugar. Só que eu ainda sei que isso é pouco, Cristiane. Isso ainda é pouco. Eu quero sair da mediocridade, Robson. Eu quero sair, quando eu digo mediocridade, eu não estou ofendendo não, embora eu esteja ofendendo. Eu não quero estar na média. Ei, crente que está aqui, sabe por que a gente vai ter o seminário de libertação esse final de semana? Porque a gente quer sair da média. Eu estou chamando você, a gente está bolando esse seminário, isso é só um começo de algo que vai sair para as nações. Escreve o que eu estou te falando. Esse seminário que está começando o próximo final de semana vai para as nações. Porque a gente quer sair da média. Você que vai participar do seminário, nós não estamos aqui só para ficar... Não, é para você sair da média. Aí eu sei que você vai sentar perto de gente que vai dizer assim, eu já passei e não adiantou nada. Eu já passei não sei quantas vezes, não aconteceu nada na minha vida. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você vai ficar com quem? Você vai continuar ouvindo a voz daqueles que querem ficar na média? Porque sempre tem gente para nos manter na média. Sempre vai ter alguém para dizer para você que como não funcionou para ele, não vai funcionar para você. Mas nessa noite esse demônio do inferno vai cair por terra e você vai sair da média em todos os aspectos da sua vida. Seja o seu casamento, seja a sua empresa, seja a vida cristã. Você não será um crente medíocre mais. E hoje eu estou tomado aqui. Hoje, se você chegar com o espírito do hard perto de mim, eu vou te dar uma cabeçada literal. Porque assim como o Senhor está me dando cabeçada, eu vou dar cabeçada em você. Porque eu não aceito ser um pastor, um apóstolo, um sei lá o que, na média. E eu não aceito pastorar ovelhas medianas. Porque quando eu leio, assim como Jesus andou, nós devemos andar, velho, eu quero voar. Luiz, nós precisamos voar. Você precisa voar. Depois desse seminário, você vai se tornar um libertador. Você vai até onde estão os cativos e você vai libertar. Chega de ficar oprimido, chega de ser cativo, chega de ser preso, chega de ficar ouvindo o diabo dizer, não vai para lugar nenhum, não vai prosperar, não vai viver. Não, eu estou aqui para dizer para você, Deus tem o melhor para você. Você vai viver tudo que Deus planejou você viver. Você não vai ser um crente mediano, mas você vai ser um crente poderoso em Deus, e vai fazer diferença na terra. Meu Deus do céu, hoje eu... Mas que eu tiro você da média, eu tiro.
Suas orações vão ser diferentes. Chega de orações que você ora e não vê nada acontecendo. Você vai começar a orar e vai começar a ver coisas acontecer. Gente vai bater na porta da sua casa lá e vai falar: ei, ora por mim, ora por mim. E você vai orar, você não vai chamar o apóstolo e a apostila não, você vai orar. Chega de ser oprimido, chega de ser cativo, chegou a hora de você ser um libertador. Chega de ficar ouvindo o diabo, chegou a hora de você ouvir a Deus. Chega de mimimi. Essa eu vou acrescentar no livro. Chega de mimimi. O Beto está gostando aí, hein, Beto? Meu Deus, você que é novo na fé, você está tendo uma oportunidade tremenda, que você já vai começar a vida cristã voando. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu creio nisso aí, Jesus.